Olá, meu povo, estamos de volta aqui mais um Liga da Política, segunda temporada. Essa temporada que tá pegando fogo, que é a temporada do ano pá, né, minha amiga Cecília? Daquele ano decisivo. Gostei da empolgação, viu? Né? Você Gostou? começou, gostei. É, lógico. É a temporada do ano pá, é a temporada que as pessoas não podem ficar em cima do E muro. tem que descer. Se no ano ímpar eles ficam em cima do muro, no ano pá eles não ficam em cima do muro. É ou não é? É ou não é? É verdade. Tem que ser, né? Exatamente, ou é ou não é. Ou é ou Se não de, é. tem que se decidir. Não é verdade? É verdade. E hoje a gente está aqui recebendo um cara que tem um currículo maravilhoso. Foi deputado estadual por 4 mandatos, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos durante diversos períodos, né? Dentre outras comissões que ele assumiu diversos cargos dentro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Ele que atualmente é coordenador político da pré-candidatura do vice-governador, do atual vice-governador à Prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior. Seja bem-vindo, Iulo Oiticica, do PT da Bahia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na verdade, o prazer é todo meu, Cecília, Ari, prazer grande reencontrá-los aqui no bate-papo importante como esse. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. O papel da imprensa livre é fundamental no fortalecimento de qualquer democracia, portanto, vocês prestam um trabalho fundamental de assistência social a toda a sociedade. E o nosso bate-papo aqui ele é muito tranquilo, né? À medida que a gente vai conversando, a gente vai avançando em determinados temas. Sim. Mas primeiro eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Essa sua história que vem de há muito tempo. Eu estava falando com você lá fora que você foi um dos primeiros políticos que eu entrevistei à época quando você estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos lá da Assembleia Legislativa. E eu quero que você conte um pouco como foi sua trajetória dentro da política, por que você escolheu entrar na política, foi alguma coisa hereditária, né, de pai para filho? Como é que esse bichinho como mordeu, foi né? esse bicho da política te mordeu? Me conte um pouco dessa sua história, que o grande público às vezes pode não conhecer, mas é um grande político que a Bahia tem. Vocês já perceberam que eu estou com 2 amigos aqui do lado, né? Obrigado pelos elogios. Mas, na verdade, eu sou um militante dos direitos humanos. Que pese meu pai ter sido um comunista, o pai de meu pai era muito amigo de Carlos Prestes, meu avô era artista plástico. Apesar disso, ninguém nosso da família, nem do lado de minha mãe, nem de meu pai, assumiram nunca cargos eletivos. Eu sou um militante dos direitos humanos, na verdade. E exatamente por conta dessa luta, nós acabamos adentrando a política, sendo candidato a deputados no primeiro momento. À época o PT elegeu 6 deputados, eu fui o segundo mais votado dos 6, mesmo nunca tendo sido candidato a deputado, o segundo mais votado dos 6 em Salvador e o 4º mais votado dos 6 na Bahia. E a partir daí implementamos uma ação muito voltada a essa questão dos direitos humanos. Mas essa sua entrada na área de direitos humanos, como se deu? Você, do nada, já eu vou defender o povo, como foi? Você participou de grêmio estudantil na escola? Como é que foi esse caminho aí? Participei do movimento estudantil, né, secundarista, mas logo depois eu comecei a participar de pastorais sociais da Igreja Católica. Sim. E nessa época as pastorais tinham específicas. E dentro da PJ, que era a Pastoral da Juventude, tinha uma Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era a PJMP. E essa era muito mais voltada a uma visão do Evangelho a partir das comunidades eclesiais de base. Então, a teologia da libertação, naquela época, Frei Beto, Leonardo Boff, Dom Helder Câmara, enfim, vários teóricos que formularam essa perspectiva de um evangelho muito presente na vida das pessoas. Isso foi fundamental. É a partir daí, inclusive, dessa ação que eu percebo o PT, que eu me identifico com o Partido dos Trabalhadores, essa época ainda o velho barbudo que irritava a elite brasileira, um sindicalista nordestino que ousava, depois de ser o candidato a deputado federal mais votado do Brasil, ousar ser candidato a presidente da República. Então, na verdade, a minha militância vem muito dessa compreensão de um evangelho presente na vida das pessoas. O PT, a partir dessa lógica ousada de fazer parte dos instrumentos da burguesia, que era o parlamento, mas na perspectiva real de fazer diferente e não sucumbir a essa ordem da política para o bem pessoal. A gente te perguntou sobre o partido quando você chegou e você falou, sou PT desde sempre. Então você sempre foi PT, como é essa relação sua com o partido, com as ideologias e com os ideais? É muito tranquilo, porque eu não trato como dogma, Cecília. Eu não sou daqueles que acham que o PT é um partido de santos e santas.
É um partido de homens e mulheres, Sim. passíveis, portanto, de sucumbir, de entrar, como muitos acabaram entrando numa lógica de que para fazer eleições tem que ter caixa 2, tem que ter dinheiro de qualquer jeito, tem que ganhar voto a partir da grana, de uma disputa de grana, quando a disputa é de projeto para a sociedade. Então o PT é um partido de homens e mulheres que são passíveis disso, mas que se identifica com a causa dos pequenos, que se identifica numa lógica de fazer um Brasil diferente. Sempre sentaram na cadeira de presidente da República aqueles que conheciam a miséria, a fome, porque leu no livro, alguns até porque escreveu livros, como foi o caso de Fernando Henrique. Lula não. Lula sabe qual é a temperatura de um pau de arara, porque foi de lá que ele veio da sua cidade para a cidade grande. E não sonhava em ser político, sonhava em comer 3 vezes ao dia, sonhava em ter uma casa própria e sair das palafitas, sonhava em ter uma família organizada. E esse cara foi capaz de fazer com que muitos brasileiros e brasileiras sonhassem com ele e fizessem essa revolução que foi feita no Brasil. E uma revolução diferenciada. Porque nós, no Brasil, diferente de muitos países da América Latina, fizemos a revolução sem armas, que é uma revolução muito mais difícil, que é uma revolução, inclusive, que é feita no dia a dia. Não se faz, ganha o poder e muda o poder, como foi, por exemplo, em Cuba. Por que Cuba alimenta ainda os avanços da revolução? Exatamente por isso. Nós não. Nós fomos numa lógica diferenciada, foi no dia a dia, foi na luta da caneta, foi na luta do movimento social, sindical, das comunidades eclesiais de base. E é dessa forma que o PT chega aos 2 primeiros mandatos de Lula. E consegue fazer diferente ao ponto de eleger uma mulher. E, mais uma vez, o Brasil, patriarcal, machista, branco, do Sul, disse que não pode ser uma mulher. E uma mulher tem que sair, mesmo que ela não tenha feito nada de errado. O que ela fez está longe de ser antiético, muito menos crime, para ter um impeachment. Então, esse Brasil, ainda ultraconservador, que não aceita ainda a igualdade nem entre gêneros, muito menos entre raças e entre outras coisas, que se a gente for partir para a questão econômica, muito pior. Mas é esse Brasil que a gente tenta fazer a partir do PT, a partir ainda do que para mim é esquerda e direita. Isso não é semântica para mim. Isso é concepção de mundo, isso é luta concreta, isso é desejo e ação para transformar. Eu, na verdade, toda vez que eu entrevisto pessoas de direita, eu tento entender o sentido do conservadorismo, né? E, na verdade, ninguém nunca me convenceu o que é ser conservador. Explicar, né? Eu entendo que o nosso país ele é hipócrita no conservadorismo, né? Porque existe conservador de esquerda, existe muito pouco. Existe conservador de direita, existe muito pouco. Mas eu não acredito muito nesse conservadorismo do país. O país é hipócrita, né? Quando você vai avançando, né, das figuras públicas, né, que se intitula conservador, quando você começa a pesquisar, você vê que não tem nada de conservador, né? A princípio, o ex-presidente, né? Eu tanto questiono, eu já entrevistei vários deputados aqui de direita, e eu sempre digo, gente, o que é ser conservador? Ser conservador é estar no 4º casamento? É você não ter uma religião? O que é ser conservador? Porque é uma base que eles pregam, né? Então, a partir daí eu já descarto todo esse conservadorismo que eles entendem que para ser direita precisa disso, já que o líder maior não é. Então eu acho que tudo cai por água abaixo, né? Quando você diz que você fala do presidente Lula, né? Que é um cara que conhece o chão, né? Um cara que veio de baixo, que sabe qual é a dor de um pau de arara, é totalmente diferente de uma dor de uma pessoa que escreveu um livro, não desmerecendo o conhecimento do ex-presidente Fernando Henrique. Mas vamos continuar aqui a entrevista. Você falou que você foi eleito o segundo mais eleito, o mais votado, né? Dentre os 6. E aí você tem o seu primeiro mandato. Me conte como foi esse período desse primeiro mandato. Você na Assembleia Legislativa, sem ter sido eleito para nenhum mandato eletivo, e você, né, apesar de que dentro da Pastoral da Juventude você já fez política, você já militava, porque a Igreja Católica fervia a política, as políticas internas dentro da Igreja Católica sempre foram fervorosas. Mas me conte como foi esse contato, né, com a política partidária de fato, lá dentro da Assembleia Legislativa. Você me permite só um pouco antes? Pode falar. Porque o comum, inclusive, das suas dúvidas e incompreensões diante dessa lógica de conservadorismo, meu pai, quando dizia que era conservador, ele dizia que, eu perguntava a ele dizia, não, porque eu faço o cabelo no barbeiro que eu sempre fiz.
Ou seja, ele era conservador porque ele mantinha o barbeiro dele, a barbearia dele. Talvez esse seja o único sentido que eu conheço. Porque, na verdade, é conservar costumes, né? Exatamente. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Agora, assim como... Aí outro dia eu estava conversando com a pessoa, a pessoa disse assim, não, porque a direita se apropriou da palavra conservador e a esquerda se apropriou da palavra militância. Mas existe militante de esquerda e de direita, existe conservador de direita e de esquerda. Então são apropriações, talvez indébitas das nomenclaturas. Com certeza. Eu fico mais na lógica do que você acabou de colocar, né? Para mim, conservar valores é um princípio, né? E princípio não se discute, se preserva. Portanto, eu até aceito que você se divorcie 10 vezes se você achar que deve, né? Agora, você achar errado quem se divorcia e faz exatamente o inverso, aí eu não vou falar de Nelson Rodrigues, mas Nelson Rodrigues dizia muito bem o que é que esconde esses conservadores, né? Mas é exatamente isso. Então, o que eu vejo é exatamente o que você colocou. Uma hipocrisia gigantesca que faz ainda desse Brasil alimentar muita lógica do passado. Esse era o país que não tinha racismo. Todo mundo dizia, né? No Brasil não tem racismo, né? No Brasil não tem isso. Ó, pelo amor de Deus. Hoje, talvez, a contribuição que essa ordem nos trouxe para o presente foi essa proposital confusão. Eu acho que a gente vai sair melhor disso. As pessoas têm que começar a pensar, que hipocrisia é essa? E a gente começa a desnudar uma série de coisas que não tinha no passado. Ontem, uma mãe de família apanhava calada para sustentar o casamento. Porque se ela se divorcia, ninguém queria saber qual era o motivo, né? Todo mundo queria julgá-la. No dia seguinte, ela estava na cadeira dos réus. Hoje, ela tem uma máquina de fotografia, uma filmadora no bolso. Hoje, a gente começa a desnudar a realidade, que está dentro de casa, que está no bar, que está na esquina, que está numa boate. Nós vimos aí um extraordinário jogador de futebol, né, que todo mundo tinha como uma referência, virou uma vergonha mundial. Né, um brasileiro que virou uma vergonha mundial. Graças a quê? Porque ele nega. Né? Mas graças exatamente à filmagem aqui ou ali, depoimento aqui ou ali, a voz, coragem, né, foi dada a essas ousadia, mulheres. a voz que foi dada. E aí, vocês não devem nada aos homens, né? Porque a voz que essas mulheres têm hoje é fruto das suas coragem, ousadia, rebeldia, basta. É difícil ver um homem dizendo não é não, mas não é não. E a gente não pode admitir coisa diferente. Não é não e não tem vírgula. Tem ponto. Na sua pergunta, cheguei na Assembleia Legislativa, jovem com 30 anos, obviamente que todo mundo olhava para mim, ou foi uma zebra, nunca mais volta para cá, um mandato só, ou então vai entrar na corrupção, na malandragem, vai se dar bem por aí. Conclusão, eu tive 16 mil votos na primeira, na segunda fui eleito com 33 mil votos. Dobro. Mais que o dobro da votação nossa, e sem abrir mão dos nossos princípios. Porque a nossa linha central era os direitos humanos. Eu assumi logo no segundo ano. No primeiro ano eu já fui para a Comissão de Direitos Humanos. No segundo ano de mandato eu já assumi a presidência. E nós fizemos uma revolução lá dentro. Não porque eu fui capaz de fazer ela virar uma grande trincheira, mas porque eu fui capaz de trazer as pessoas. Eu criei uma cumplicidade. Eu não abri a porta da comissão, eu escancarei as portas da comissão. E disse às pessoas, às vezes vocês vão chegar aqui e a porta vai estar fechada. Eu vou estar aqui sempre para abrir quando eu puder. Quando eu não puder, eu vou pedir para vocês arrombarem comigo. E muitas vezes foi assim. Essa época, a Assembleia Legislativa, as comissões só se reuniam se tivesse quórum de deputado, só tinha som nos microfones se tivesse quórum de deputado. Né? Quando nós chegamos lá, tinha som de qualquer jeito. Isso foi na tora. Né? Vários amigos nossos tomaram porrada dentro da Assembleia Legislativa de segurança da Assembleia. Vários deputados, eu tive paletós lascados algumas vezes, Paulo Jackson, que você deve lembrar, aquela figura extraordinária, que a gente tinha lá, que era o líder do PT, líder da oposição, isso era o dia a dia da Assembleia. Eram 16 homens e mulheres guerreiros, a época Alice Portugal, Lídice, Zilton, nós tínhamos 16 deputados muito bons, e é verdade que nós tínhamos, do outro lado, uma bancada do governo também muitíssimo preparada. Eram deputados muito qualificados, seja para o embate, seja para o jogo bruto, seja para a disputa pesada. Né? E nós conseguimos ir até o quarto mandato dessa forma.
mas subvertendo muitas vezes a ordem. Eu vou te contar aqui uma coisa que eu nunca contei e que, por pouco, eu não fui preso, mas subverter a ordem dentro da legalidade da ordem. Uma certa vez, uma comissão do CIMI, né, que cuida dos indígenas, me procurou e disse que o índio Babá, o cacique Babá, o Tupinambá, muito conhecido hoje no Brasil inteiro, tinha sido preso, né? Isso depois o juiz federal revoga a prisão por ausência de provas. Quando ele está vindo para cá, um juiz estadual decreta a prisão de novo e depois a revoga por falta de provas. É lamentável um negócio desse, né? É para chorar ou para rir. E vamos rir, porque a gente está transformando e a história hoje está diferente. Que bom. Sim. Que a gente pode rir mais dessas coisas, e eu também o faço. Mas eles nos procuraram porque os índios Tupinambá na Serra do Padeiro, em Buerarema, tinham expulsado os capangas de fazendeiro e tinha deixado umas armas lá dentro. E o superintendente da Polícia Federal, à época, disse que eles entregassem as armas. O CIMI ia pegar as armas, ia entregar, a Polícia Federal ia perguntar de onde veio, ele ia ter que dizer, e eles iam poder imputar aos índios, aos indígenas, porte ilegal de arma. Portanto, aí um crime que poderia manter Babau e tantos outros presos. Eu disse, olha, eu vou aprovar uma ida da comissão na aldeia, não vou falar de armas, né? Lá eu vou identificar as armas e vou trazer. O pessoal disse, você não vai fazer isso porque você não é maluco. Mas, se a gente não estiver aqui para fazer isso, não adianta estar. Aprovei a ida da comissão, 5 deputados assumiram que ia, na época só um foi, né, que foi eu. Peguei 2 policiais militares da Assembleia Legislativa, que foi no outro carro nos seguindo, né? Fomos lá por acaso descobrimos as armas, chamei os policiais, informei a eles, botei a arma na mala do carro e vim para cá. Se a Polícia Rodoviária Federal me pega na estrada, eu era chefe de quadrilha, né, com um arsenal de quase 20 armas de fogo lá dentro. Entre elas, escopeta, pistola e tantos outros. Cheguei na Assembleia às 3 horas da manhã, liguei para o secretário de Segurança Pública e disse, olha, eu estou com as armas aqui, aconteceu isso, eu preciso entregar isso aí agora, que eu não vou dormir com isso no gabinete. Aí ele não estava em Salvador, mandou o subsecretário, 3 horas da manhã, eu cataloguei as armas que tinha número, fotografei todas e entreguei ele o relatório. Quer dizer, esse tipo de subversão da ordem na perspectiva da garantia dos direitos humanos é que precisa acontecer. A Comissão de Direitos Humanos hoje na Assembleia você não ouve falar. Exatamente por isso. Porque sucumbiu a uma ordem. Eu acho ótimo, tanto quanto você não tem uma sociedade que viola os direitos humanos. Mas se elas são violadas, a Comissão existe para isso. Não fazer nada não é só cumplicidade, é prevaricação. O que é que você atribui isso? Você acha que é a falta hoje em dia, né, da Assembleia Legislativa, a qualidade dos deputados diminuiu ou a vontade de fazer diminuiu também? O que é que você atribui, né? Porque assim, você disse que nessa missão em específico, 5 assumiram, mas só um teve vontade de fazer, não desqualificando os outros 4, né? E hoje em dia a Comissão de Direitos Humanos está a desejar realmente, como diversas outras comissões que só são ativadas mediante a conivência ou a vontade de fazer, não a fazer a contendo porque tem uma missão de fato, mas sim porque ordens, às vezes, de cima os obrigam a fazer, né? O que é que você atribui a isso, né? Você atribui também a qualidade dos deputados hoje em dia não está contendo ou realmente a vontade de fazer que é zero? Cecília tinha me falado que quando você fizesse pergunta difícil, eu passava para ela. Né? Não. Pergunta como essa é difícil de responder. Mas veja, Ari, obviamente que sem querer aqui fazer nenhum juízo de valor, né? Não seria ético da minha parte, por isso eu não fiz julgar os indivíduos, mas analisar o todo, a conjuntura. A política tem vários conceitos. Dom Paulo Evaristo dizia que era a arte do bem comum, talvez a mais difícil arte do bem comum. Ulisses Guimarães dizia que é a arte do possível, né? Se você for perguntar a Joãozinho ali da esquina, que vende laranja, ele vai dar um outro conceito. Talvez até o dele seja o mais verdadeiro. Sim. Infelizmente, hoje, os políticos, na sua maioria, perderam a vergonha e não liga nem que falem deles. Esse é o grande problema. E eu não estou falando de todos, mas eu estou falando de muitos. Muitos, o livro de cabeceira e o conceito é de Maquiavel. O fim justifica os meios. Portanto, essa é a grande deformação. Você não é deputado, você está deputado. Ou seja, um mandato não pode ser o fim.
O mandato é um meio. Se ele passa a ser o fim, aí você vem de sua mãe. Já foi. Aí não tem princípio, aí não tem valor, aí não tem limite. Aí você faz qualquer coisa. Você tem que continuar, porque você está ali para isso. E tem que entender que o mandato é um cargo eletivo, não é uma profissão. Pois é, você não é. Está, Né? não é. Está. Você Então, está, enquanto não é você política. está, você tem que usar como meio. É meio de quê? É meio de enriquecer? Você entra para ser candidato a vereador, a deputado, como se você estivesse abrindo um supermercado? Porque você pode, eu vou abrir um supermercado para ficar rico. Vou abrir uma construtora para eu ficar rico. Você tem todo o direito. Eu vou até vender laranja ali na feira para ficar rico, porque eu quero ter um supermercado. Toda a legitimidade. Agora, na política, não. Você passa a ser um funcionário do povo, para servir ao povo. O exercício tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não a sua. Esse é o grande problema. Então há uma deformação muito grande nesse sentido. E aí você infelizmente vê isso, é por isso que as pessoas, muitos dizem, eu não voto mais no partido, eu voto no indivíduo. Eu voto em Cecília por isso, eu voto em Ari por aquilo, porque ele defende isso, porque ele defende aquilo. Ninguém diz, não, eu vou votar no partido tal, porque o partido tal defende esse modelo de sociedade. Não tem mais isso. Então esse aqui é o grande problema. A turma se perdeu nessa. Então a ideia é não desagradar. O que comanda a ação do indivíduo, deputado, vereador, é as pesquisas. Não, gente, se disser que o aborto não presta, fala que o aborto é bom. Né? Se disser que pena de morte dá voto, defende a pena de morte. Essa é a lógica. Direitos humanos é o inverso, eu fico muito tranquilo por isso. Quando alguém, uma certa vez um amigo nosso, da Fundação Lula, veio para cá ajudar no planejamento de campanha. E eu estava indo para o 3º mandato. E ele disse, Hugo, qual é a sua bandeira central de direitos humanos? Ele me disse, rapaz, direitos humanos só tira voto. Me diga um que você reelegeu. Eu digo, eu estou no 2º mandato, vou agora para o 3º, eu acho. Ou seja, tira voto. Se você for olhar os deputados, tanto estaduais quanto federais, que defendem os direitos humanos, dificilmente se elegem. Dificilmente se elegem. Inclusive na Câmara Federal. Porque se a gente está falando da realidade da Bahia, se for para outros estados não vai ser diferente. Se for para a Câmara Federal não vai ser diferente. A própria Comissão de Direitos Humanos hoje lá, mesmo no governo Lula, mesmo tendo hoje um excelente ministro dos direitos humanos, o cara é qualificadíssimo, não só qualificado na academia, na luta teórica, mas alguém que conhece essa realidade. É professor de Harvard, o nosso ministro dos direitos humanos, um negro competente, qualificado, reconhecido na comunidade mundial como militante dos direitos humanos. Mas você vai para o Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, você não vê nenhuma luta concreta em defesa dos direitos humanos. Repito, quando você vê aqui ou ali é isolada. Né? Você não vê isso quanto instituição, parlamento. Mas você não acha que o conceito de direitos humanos está meio deturpado hoje em dia? Não? Está muito. E está muito deturpado porque ele nunca foi explicado. Você deve ter ouvido de mim quando você foi lá e era estudante de jornalismo, você deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer, direitos humanos é defensor de bandido. Tinha uma amiga minha no interior bem distante aqui, Brota de Macaúbas, da nossa capital, que ela dizia, olha, eu fico doido para aparecer um rebelião em presídio para eu te ver na televisão. Ou seja, quando eu estava defendendo crianças abandonadas, população de rua, eu não saía na televisão. Mas quando eu estava numa rebelião, e eu estava mesmo em todas, porque ali eu só queria garantir a lei, eu não queria defender bandido. Seja ele rico ou pobre, eu nem queria saber se ele era rico ou pobre. Agora, o que aconteceu em Carandiru é crime, não é ação do Estado. E isso deixou de acontecer muitas vezes em Salvador por conta da luta dos direitos humanos. Isso é que é fundamental. Mas vamos lá, por que defensor de bandidos? Onde é que nasceu isso? Na ditadura militar. Por quê? Quem é que era preso na ditadura? Professores, estudantes universitários, intelectuais, militantes do movimento social, Frei Beto da vida. Né? Quer dizer, quem ia lá visitar os bandidos? Teotônio Vilela, Dom Paulo Evaristo Ares, Hélio Bicudo. O que dizer desses defensores de direitos humanos que iam lá visitar os bandidos? Que era defensor de bandido. Não podia dizer nada. Homens e mulheres de conduta ilibada, seríssimos. Tinha que dizer que era defensor de bandido. E a pecha pegou para muitos. Você deve ouvir muitos colegas seus dizerem isso. Aí apareceu direitos humanos agora, defensor de bandido. Então fizeram questão de alimentar. E isso continua sendo alimentado, essa lógica. E hoje, ou ela é deturpada, como você colocou,
que não se discute o que é que significa, né? Porque você vai falar o que é direitos humanos. Porque não se fala, né? Parece que há um tabu de falar os direitos humanos, né? Porque às vezes você tem uma... E é justamente essa lógica, você tem uma matéria policial. Não, os direitos humanos está ali, né? Mas não sabe, de fato, o que os direitos humanos defendem, né? Porque não é tão somente a causa do bandido em si, e sim pela vida, né? A preservação da vida, independente dele ser branco, preto, rico, pobre, né? É a vida, né? É a lei, né? Que é a democracia, como diz o senador Wagner, por exemplo. Né? Wagner diz, a democracia é o império da lei. Os direitos humanos é a defesa da lei. Eu não quero nada a mais nem a menos. Agora eu não quero a menos. Como a maioria da sociedade acaba sendo levada a isso. Você faz uma pesquisa de pena de morte, a maioria acha que tem que ter pena de morte. Sim. Uma certa vez, Ari, Cecília, eu fui no colégio de classe média, e o que me levou ao colégio para fazer uma palestra foi porque eles fizeram uma pesquisa sobre a pena de morte. E o diretor, os professores estavam chocados, que a maioria absoluta da meninada, e eu estou falando de meninos de 12, 13 anos a 18, eram a favor da pena de morte. Quando eu cheguei no auditório para fazer a palestra, eles estavam animadíssimos, né? Daquele polvorosos, jeito. né? Imagine. Aí a primeira coisa que eu perguntei, quem aqui é a favor da pena de morte? A maioria levantou a mão. Aí eu disse, comemorem, sintam-se contemplados. Morrem 6 jovens por dia em Salvador e região metropolitana pelos grupos de extermínio. Todos são jovens e negros. Para que pena de morte com tanta morte sem pena? Silêncio total e começaram a ouvir. Essa é a questão. Não se faz um debate sério. Você lembra da campanha do desarmamento? Qual foi o grande problema? Que a maioria das pessoas queriam andar o direito de ter uma arma, porque a pergunta foi feita errada. Um país que sai de uma democracia, onde liberdade para nós é uma palavra sagrada. Quando você fala de perder a liberdade, todo mundo se oriça com toda razão. Todo mundo fica alucinado. Liberdade para nós é sagrado. Nós vivemos, ou ouvimos, ou algum dos nossos sentiram o que é a ausência dessa liberdade. Como é que foi feita a pergunta na campanha do desarmamento? Você é a favor de poder comprar uma arma? Todo mundo diz que não, eu sou. Se eu vou comprar ou não é outra história. Sim. Qual é o maior exemplo que eu tenho? Eu fiz uma palestra no curso de filosofia na Universidade Católica de Salvador, e a maioria dos alunos iam ser padres, né? Porque estavam no seminário e faziam filosofia para isso. E eu perguntei a eles, quem aqui é a favor do direito de ter uma arma? A maioria levantou a mão. E eu perguntei aqui, quem aqui quer comprar uma arma? Ninguém. Nenhum levantou a mão. Ou seja, até isso, uma pesquisa legal, feita pelo Estado brasileiro, uma consulta pública foi feita de forma proposital para direcionar, entendeu? Porque eu repito, você vai perguntar até as pessoas hoje que acham que todo mundo pode ter, quem quer ter mesmo? Há um abismo aí entre, né, a sua opinião e o que de fato você vai fazer. Há um direito de ter a vontade de comprar, é muito diferente, tem de fato esse abismo que você colocou. Então esse aqui é o grande problema, há uma deformação proposital dos direitos humanos. Talvez... Imagine se eu pegar um conceito aqui do nosso grande geógrafo Milton Santos. Milton Santos dizia, eu não falo globalização, eu falo internacionalização. Por que eu não falo globalização? Globalizamos o mercado, globalizamos a economia. Você ali pode pegar aqueles seus 3 milhões de dólares que você tem na conta, chegar de noite, todo mundo dormindo, e você investir na Bolsa de Valores lá de Tóquio, de Frankfurt, Manhattan, onde você quiser. Ou seja, globalizamos o dinheiro, globalizamos o mercado, globalizamos a fome, globalizamos a educação, globalizamos os direitos humanos? Não. Então não tem lógica de mundo globalizado. Porque o problema da Ucrânia é problema deles. O problema de fome da África é problema deles. Não é problema nosso. A ONU, a própria ONU, que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 48. Hoje, o que ela faz numa perspectiva de mudança de rota?
Nada. Até o Conselho de Segurança da ONU tem uma lógica maluca. Porque você imagina, tem 10 pessoas aqui, 9 é a favor de comprar água para todo mundo. Um diz, não, tem que morrer de sede. Então não passa a comprar água. É assim o Conselho de Segurança. Um é a favor de manter a guerra, mantém a guerra. E os outros 9 que unanimidade é essa? Aí é Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. É burra. Que coisa estúpida, que coisa absurda. Então você não vê mobilização na perspectiva de combater os males do planeta. Pelo contrário. Pelo contrário. Você vê agora, por exemplo, os conservadores, né, que são contra o aborto, acabaram de aprovar todos os venenos usados na Terra. Todo tipo de agrotóxico, inclusive os abortivos. A gente faz essa produção maluca das nossas mangas lindas, nossas uvas lindas e etc. para exportar. A Europa já está começando a dizer que não quer. É produzido em país que vende esse agrotóxico? Queremos não. Ou seja, é a lógica do mercado que vai fazer com que avanços aconteçam na perspectiva da garantia da vida. Então, essa estupidez dessa rendição ao mercado é que é terrível. Você viu, o Lula recentemente esteve aqui na Bahia, né, esteve em Salvador, em Feira de Santana. Lula falou do mercado, da economia. No outro dia o mercado não dormiu, ficou nervoso. Ou seja, essa lógica da globalização, ela humanizou o mercado e empedrou a raça humana. Porque solidariedade é uma coisa rara, preocupação com o outro. Guevara dizia que o verdadeiro revolucionário é aquele que sente o tapa dado no rosto do outro. Onde é que você vê isso? Pelo contrário, enquanto o tapa não é nos meus, que os tapas rolem. Que se lixe, né? Na verdade. É complicado. E você está como coordenador político, né, da pré-candidatura do vice-governador Geraldo Júnior. Como é que está esse momento, né, que vocês agora de fato se organizaram, né? São 4 coordenadores, Lídice é coordenadora geral, você coordenador político, Heber coordenador de articulação e tem mais um, Carvalhal é coordenador executivo. Como é que está essa engrenagem? Eu vi no 2 de julho a comitiva, vocês passaram bem pujante ali nas ruas, né, durante todo o trajeto do 2 de julho, contou com a presença do presidente Lula. Como é que está esse termômetro, né? Vocês que começaram a fazer a campanha de fato agora pegando firme, né, nessa pré-campanha, que a gente pode dizer ainda é campanha. Como é que está esse momento político de vocês lá em Salvador? Olha, a vinda do presidente Lula no 2 de julho, na pré-campanha, como bem você colocou ali, para nós foi emblemática. Porque você imagina, Cecília, a primeira discussão era o governo do Estado não está dentro. A campanha é do MDB, é de Geraldinho simplesmente. Aí o governo do Estado joga um dos seus grandes quadros do governo, a nossa secretária de Ação Social, petista, Fábia Reis, para ser a vice na chapa. Depois mobiliza 3 atores do governo e liberam esses atores do governo, que são os 3 coordenadores que eu acabo de colocar, para coordenar a campanha junto com a coordenadora geral, que é Lídice, que é uma figura emblemática nesse processo. Inclusive, a única mulher de esquerda que comandou a cidade de Salvador naqueles tempos sombrios. Difícil, muito difícil para nós. Mas o que é que significa esse momento? Naturalmente, não é um momento fácil. A gente começa a ver, inclusive, aí alguns debates duros, alguns debates rebaixados, onde sai a política do cenário e entra mais questões individuais, o que você fez, o que eu fiz, etc., que não ajuda. Nós queremos fazer outro tipo de debate. Por isso, essa coordenação tem que fazer o debate qualificado. Nós queremos discutir a cidade de Salvador. Ontem, por exemplo, nós passamos a manhã inteira com o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, e vários outros militantes da área do turismo, discutindo a cidade de Salvador, discutindo a importância do turismo hoje no mundo, e discutindo a realidade do turismo. Depois do fim da União Soviética, que Cuba, a nossa ilhazinha que resiste ali, naquela época vivia da produção de açúcar e de fumo. Hoje Cuba vive do turismo. A partir de Havana, aquela maravilha do turismo para todo mundo. Vai você que é mochileiro, vai você que é 5 estrelas. E tem lugar para todo mundo. E Cuba vive de forma muito organizada a partir disso. Porque senão ela tinha sucumbido. Você imagina o que foi o que a gente viveu na pandemia, países que ficaram isolados há alguns anos, que quase acaba. Meu filho estava na Austrália. A Austrália não produz nem papel higiênico, nem guardanapo. Tudo tem que ser importado. Você imagine. Graças a Deus ele veio para cá 2 meses antes de passar as férias e não voltou mais. Estava estudando lá. Enfim. Mas você imagine Cuba, que sofre um bloqueio desde lá.
um bloqueio estúpido, covarde, absurdo. Né? Instala, inclusive, um presídio lá em Guantánamo, uma coisa estúpida, uma violação brutal dos direitos humanos. Mas, enfim, o que você viu agora, recentemente, em Barcelona? Né? Turistas no restaurante, tomando ali um vinho, uma água, um chopp, e as pessoas com armas de água metendo na cara do outro. Gente, se coloque no lugar de alguém desse aí, uma vez que você viajou para o exterior, né? Quer ser recebido dessa forma. Que coisa absurda. Já a Bahia é diferente. A Bahia tem um povo anfitrião, tem um povo feliz, um povo que adora receber, que adora estar com as pessoas, ensinar sua cultura, seus sabores, suas maravilhas culturais. A importância de discutir Salvador. Salvador perdeu o que é o turismo de sol e praia. Nossas praias são desertas hoje. Você quer ir para a praia em Salvador, você vai para o litoral. Vem aqui para Lauro de Freitas. Né? Vai para o Calçadão. Acabou a praia de Salvador. Você tem aquele aglomerado louco lá na Barra, depois as praias são todas vazias. Mas também não vem para aqui, não. Suba mais um pouquinho. Tá certo. É o que acontece. É com muitos indo para Sauípe, né? Para a Praia do Forte, para a Linha Verde. Enfim. Mas, quer dizer, nós queremos discutir a cidade de Salvador. Nós não queremos fazer debate rebaixado. Quem é bonito, quem é feio, quem é alto, quem é baixo, quem é homem, quem é mulher, isso pouco nos importa. O que nos importa é o projeto que nós temos para a cidade. É uma das minhas grandes críticas quando eu recebo alguém ligado à gestão do atual prefeito, é sobre isso, né? Tiraram as barracas de praia, eu sempre falo isso. O que eu estou falando aqui é que eu falo para todo mundo. Vem esquerda, vem direita, eu falo para todo mundo. Eu digo, eu sou nascido e criado em Patamares, Piatã. Então ali era a minha infância inteira ali. A gente sempre, dia de domingo, aquelas praias lotadíssimas. Você tinha barraca de praia, você tinha tudo. Você tinha aquela agonia toda, né? Aqueles carros. Tem vidas antigas, né? De campanha política. Eu acho que de Mário Kertz, se não me engano. Que é da Orla mesmo, né? Eu pequeno, eu acho que eu lembro. E você as pessoas ficavam em Salvador, não pegava a linha verde. Você passa aqui na Estrada do Coco dia de sexta-feira, é uma agonia, não fode, porque praia só tem subindo. Exato. Né? Porque nem aqui também fica, porque as praias daqui estão acabadas também, tem nada. Você chega sábado e domingo aqui nessas praias de Lauro de Freitas, é lastimável. Então, assim, uma das grandes críticas ao prefeito, que faz um grande trabalho, mas também tem as suas lacunas, todo gestor ele tem um lado positivo, tem um lado negativo, é justamente essa questão da orla de Salvador, que é uma das mais bonitas do país. Né? Nossa cidade que tem a maior extensão de orla de cidade, né, do Brasil, e a gente não tem esse cuidado, né, das barracas, né, de como vai fazer. Eu vi que está fazendo uma obra ali em Boca do Rio até Patamares, né? Mas ainda assim é muito pouco para o que a gente tem de orla, né? E para o nosso público. Né? Pois é, e nessa linha que você fala ali, nós temos uma cultura diferenciada. No Rio de Janeiro, a população está acostumada a botar o sombreiro embaixo do braço, encher o isopor de cerveja, levar a sua cadeirinha. Aqui não. A nossa cultura é de comer peixe na barraca, é de comer acarajé, é de tomar nossa cerveja gelada lá na praia. A gente não tem essa cultura do cooler, do isopor, não tem isso. Né? E aí destruíram tudo isso. E as pessoas que vinham para cá incorporavam isso. Os turistas que vinham incorporaram, queriam viver essa experiência. Hoje não consegue mais viver. Então, você vai. Em números absolutos, Porto Seguro tem a mesma quantidade de leitos de Salvador. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entendeu? E ninguém vai para lá só porque ali supostamente os portugueses chegaram primeiro. É uma bobagem, né? Não é por isso que Porto Seguro vive. Mas é exatamente por conta de ser atrativo. Sol, mar. Né? Então aqui morreu isso. Então o debate político em torno da campanha municipal tem que ser exatamente isso. As lacunas. Óbvio que eu não vou dizer o que ele fez de bom. Eu vou dizer o que ele fez de ruim. Ele vai dizer o que ele pode fazer de melhor. Esse aqui é o debate natural. De quem está no poder e de quem está chegando. Não pode ser de outra forma. É isso que eu ia falar com você. A pré-campanha de vocês fala muito sobre fazer diferente, né? Sobre essa diferença. A gente sabe que não vai ser uma eleição fácil, nenhuma eleição é fácil, mas, né, o opositor é o atual prefeito, já tem um legado feito aí. Queria saber de vocês fazer diferente como, né? Como é que tem sido essa pré-campanha e como é que você avalia essa gestão de Bruno Reis? Olha, o fazer diferente está exatamente em construir de outra forma. Por isso, pensar Salvador.
né? Nós vamos fazer 9 Pensar Salvador, que é ir no bairro, que é conversar com as pessoas, Os que é ouvir PGPs, as né? pessoas. Os Exatamente. programas de governo participativo. PGP, que a gente está chamando lá de Pensar Joia. Salvador, mas é exatamente isso, Cecília. Os PGPs que nós fizemos no Estado, que vocês estão fazendo aqui em Lauro de Freitas, etc. Agora, quando terminar os PGPs, nós vamos fazer, ou Pensar Salvador, nós vamos fazer temáticos. Aí serão o quê? Serão em auditórios, serão maiores, né? As pessoas sentadas, porque a gente vai ter debate específicos. Mulheres, juventude, evangélicos, né? Vamos estar fazendo um debate individual exatamente para isso. Então, para nós, o fazer diferente começa numa perspectiva de construção coletiva. Nós queremos fazer com as pessoas. Nós não queremos fazer uma cidade para as pessoas, simplesmente. Queremos fazer com. Esse negócio de você começa a sentir uma dor aí. Eu digo, toma aqui um Dorflex. Aí você vai dizer, a dor é no dedo. Quer dizer, eu tenho que ouvir quem está sentindo a dor. Ninguém melhor para indicar o remédio do que quem está sentindo a dor. Então a ideia é essa. Fazer diferente começa aí. Qual é o segundo momento? O segundo momento é ver as prioridades da cidade. A questão da educação, por exemplo. Nós temos implementado uma lógica, ainda nos secundaristas, de escolas que fazem inveja a qualquer escola particular. Né? Vai hoje no Anchieta e vai hoje numa escola lá em Pau da Lima, que a gente inaugurou, e vê qual é a melhor. Né? Piscina semiolímpica, quadra de futebol, campo de futebol, laboratório, biblioteca, salas gigantescas com ar-condicionado, outra lógica. Mas quando você vai para a pré-escola, quando você vai para a tarefa da prefeitura, você não tem creche nas cidades. E o que tem sido a prefeitura de Salvador, desde o então Antônio Carlos Neto fazendo isso, nega as políticas do governo federal. Não possibilita o acontecimento dessas obras tão importantes. Então, nós precisamos encontrar transporte. Nós tiramos o metrô da prefeitura, que virou uma lenda. Todos que entravam faziam mais um pilar e ninguém fazia nada. Wagner vai, briga, traz para o governo, a gente implementa o metrô, que é um negócio extraordinário. Hoje é o segundo maior metrô do Brasil. Conclusão, a prefeitura faz um corredor de ônibus que não interliga com o metrô. Aí eu tive, por exemplo, na federação esse final de semana. Lá o pessoal, aqui tinha 4 linhas de ônibus, tiraram as 4 linhas, o metrô passa ali embaixo, só que tem uma cerca gigante. Se a gente quiser o metrô, a gente vai ter que andar quilômetros, baixar uma porta para entrar no metrô. Ou seja, não interliga. Nós agora vamos fazer o VLT, já iniciamos para fazer o VLT que vai integrar. Então é preciso integrar a cidade. Não existe um encontro de política, não existe um encontro de gestão. Esse é um problema para a população. O governo oferece 100 creches. O prefeito diz que não quer nenhuma. Gente, a única contrapartida da prefeitura é a área. Desapropria a área, entrega. Nós construímos. Sem um centavo da prefeitura. Como negar esse tipo? Quantas mulheres, mães solteiras, não podem trabalhar ou faz das tripas coração para conseguir deixar seu filho empedurado na casa de alguém para ir conseguir o pão? Isso é loucura. Então, essa lógica precisa acabar. Né? O presidente Lula faz isso no governo. Você vê que ele foi em São Paulo recentemente, ficou obviamente aborrecido, porque nem o prefeito foi, nem o governador foi. E o que é que ele disse? Ó, se o prefeito e o governador não vieram, porque eles não querem, então também não vou assinar não, tchau. Pô, ele está certo. Responda você a seu eleitor. Porque se você não foi para beneficiar a sua população, você precisa responder ele porque não foi. Então eu digo, pô, eu não fui não porque não precisa. É problema seu. É porque a política ou deveria ser pelo menos uma ferramenta que desaguaria no bem do povo, né? Independente do grupo político. E hoje essa briga partidária, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? É visível essa divisão de esquerda e direita, sendo que no final quem paga é o povo, né? Eu queria que você falasse agora sobre a gestão de Bruno Reis e como você acha que Geraldo viria e faria diferente. Olha, eu tenho que fazer justiça. Eu fui colega de Bruno na Assembleia Legislativa. Bruno é um cara preparado, é um diplomata, é alguém que sabe conversar. Olha que eu sempre fui do PT, sempre fomos oposição um ao outro, sempre fizemos embates muito duros, mas com muito respeito. Um debate de alto nível. Sim. Nunca fizemos um debate rasteiro, como não deve ser. Né? Então, não é um cara qualquer. Depois ele tem uma diferença do Antônio Carlos Magalhães. Ele é um negociador. Ele senta. Ele não manda recado, nem manda funcionário. Ele vai resolver o negócio dele.
E tem uma gestão que eu não diria que é uma gestão extraordinária, mas é uma gestão que faz pairar na comunidade, na cidade, que é uma boa gestão. Então, o pessoal de comunicação de Bruno são os melhores, né? A gente faz o metrô, ele coloca uma placa ali porque ele segurou aquele barranco e o cara vende, não, aquilo ali é da prefeitura. Então, eles têm um pessoal de comunicação extraordinário. Tem toda uma estratégia, né? Isso. Você faz uma pesquisa na cidade, as pessoas dizem isso. Quando você identifica, cadê isso? Aí, não tem. Mas paira na cidade. Isso não é fácil de montar, né? Agora, do outro lado, você tem alguém que, primeiro, era um dos bons centravantes de Bruno, né? No time de lá, um dos maiores centravantes era o Geraldo Júnior. Geraldo Júnior fez uma opção, né? Veio para cá já na última eleição. Se tornou vice-governador nosso. Então é alguém que tem incorporado o nosso projeto. E aí, deixar bem claro para quem tem alguma dúvida. Geraldo é alguém que tem uma capacidade de juntar extraordinária. Tem uma capacidade de compreender, de ouvir. Ele senta com a gente lá e ouve horas. Falar de turismo, falar de educação, falar de saúde. Faz intervenções sempre propositivas. Conhece a cidade como poucos. 4 vezes vereador. Conhece os rincões, conhece as pessoas. E conhece, na sua maioria, pelo nome. Ou seja, Geraldo é uma figura muito entranhada na cidade. Ele conhece os problemas e esse cara com capacidade de resolução, ele pode fazer uma revolução na cidade. Então a junção dele nesse grupo diz exatamente o que quer dizer o nosso slogan. Fazer diferente, conhecendo a cidade, com propriedade e com capacidade verdadeiramente de fazer a transformação. Você é coordenador político, né? Todo político ele tem uma história, né? Tem uma trajetória, você acabou de falar. E Geraldo era do grupo de ACM Neto e há 2 anos ele passou para o grupo de vocês. Mas existe um passado. Como fazer uma campanha sem criticar aquilo que ele votou a favor? Por exemplo, vocês fizeram o vídeo há 1 mês, 2 meses atrás, Geraldo criticando a parte do meio ambiente, né? E ele foi muito criticado porque ele votou a favor, ele ajudou ao prefeito a votar a favor as pautas do meio ambiente. Então, como é que fazer, né, a política sem arranhar a imagem de Geraldo, já que ele estava do outro lado? Então, tudo que for bater, né, na política a gente fala em bater, tem que bater com consenso, né, amigo? Consenso, né? Bater consenso, porque assim, ele estava do outro lado e agora não presta mais. A gente vive uma situação meio semelhante aqui em Lauro de Freitas, né? Que a atual pré-candidata a prefeita era do grupo do PT, né? Era o tempo todo aí. Há 2 anos passou pro lado de lá. Aí hoje em dia o pessoal cobra muito também aqui. Tipo, mas você não era do lado de lá, não votava do lado de lá, tem um vídeo, ele não era o melhor, a maioral. Agora, como fazer esse discurso mudar? E você está na coordenação política, você deve entender muito bem de como virar essa chave e dizer assim, agora aquele cara não presta? Será que o eleitor está tão desinformado assim que esquece facilmente? Olha, eu sou daqueles que acham que não tem soluções fáceis para problemas difíceis. Mas também acho que não dá para a gente complicar o que não é tão complicado assim. História não se nega, né? Não adianta. Os gregos já diziam que o tempo é senhor da razão. A história sempre dá a resposta. Não adianta você tentar passar um pano no erro que você cometeu. Ou reconheça ou explique. Às vezes não é erro, às vezes é o que você entendia. Mudança, ou entende, né, de fato, né, e vota e ajuda. Isso. Mas assim, é isso que eu falo de recalcular a rota, porque assim, você não muda de opinião da noite pro dia. Você iniciou a sua entrevista dizendo, sempre fui PT, graças a Deus. Ou seja, você tem uma orientação político-partidária que vem desde a época da juventude da Igreja Católica e que você mantém uma coerência. Às vezes você pode até ter votado com a direita, às vezes você pode ter votado contra a esquerda. Isso é natural durante a trajetória política. Mas você estar em um grupo político e depois você negar o grupo político é você fazer uma campanha muito cuidadosa, né?
acredito no potencial do vice-governador. É uma pessoa de grupo, é uma pessoa que senta para conversar, assim como o Bruno. São dois políticos incríveis, né? De grande competência. Mas eu acho que é um desafio para você, enquanto coordenador político, fazer essa transição, né? Que é uma transição de fato, né? Sim, sim. Que é até não sei se é verdade, aí você pode me dizer, de que grandes setores da esquerda ainda não aceitam a candidatura de Geraldo justamente por isso, por ele ter sido do lado de lá, né? E até o pré-candidato do PSOL, ele se diz o verdadeiro representante da esquerda, Kleber né? Rosa. Kleber Rosa. Passou o nome, que depois da pandemia, que eu peguei Covid 2 vezes, Toda hora as esquece. palavras vão me É. sumindo, é uma coisa incrível. Kleber Rosa, ele disse que é o grande representante da esquerda. Então, assim, como é para você, né, você como coordenador político, estar lidando com essas situações, né? Porque, É por isso que eu disse, né? Cometer um erro, ou explica, porque pode não ter sido um erro, sim, né? Tem uma conjuntura, né, que pode explicar, inclusive, aquilo. Ou, como eu disse, pede perdão. Não tem... eu gosto muito do Papa Francisco, que é hoje uma referência para o mundo, porque ele é bem simples nas perguntas e de uma sabedoria surreal, né? Quando perguntaram ele logo que ele entrou o que é que ele achava da homossexualidade, ele disse: quem sou eu para julgar os outros? Morreu. Nenhum jornalista perguntou mais nada. Ou seja, simples, ele só falou a verdade. Eu sou Deus, eu sou juiz, o cara cometeu crime, é o que mesmo que estão falando? Então, voltando a Geraldo. Olha, Geraldo é um cara que tem sido muito coerente, inclusive com essa mudança e a transição. Porque ele faz autocrítica nos erros. Ele reconhece muita coisa. Ele até disse: se eu me arrependo de uma coisa, é de não ter vindo para cá antes. Então eu acho que isso é interessante, né? Para uma pessoa que pretende escrever uma outra história, essa mudança de rumo, essa virada de chave que você fala. E se a gente for olhar ao pé da letra essa história recente da política baiana, o MDB foi vice de Wagner no primeiro mandato, né? A gente lembra quem Wagner foi procurar lá no berço esplêndido do Tribunal de Contas, imagine, ali a casa dos nobres. Cecília gostaria de ir para lá, certamente, hein, Cecília? Um salário de quase 50 mil reais, vitalício, 75 anos, com toda a regalia do planeta. Nada mal, né? Nada mal para ninguém, né? Ele vai e traz Otto. Otto sai do conforto para vir ser candidato junto com a gente. Ou seja, Wagner teve a capacidade de construir unidade na diversidade num mundo político chamado Bahia, que tinha uma dinastia que reinava ainda com muita força. Nós não vencemos Antônio Carlos Magalhães pela Covid ou pelo tempo, ou pela velhice. Nós ganhamos ele em pleno apogeu, plena força, né, em plena robustez. Todos lembram daquela foto fatídica, né? Ele sentado no palácio, olhando para o chão, cabisbaixo depois do resultado eleitoral, que ele achava que ia ganhar. E perdeu para um cara que tinha 2%, que era Wagner no início da eleição. Então o MDB estava. Acho que depois, por bobagem, precipitação, erro de análise dos caciques do MDB, que acabaram rompendo. Não fomos nós que rompemos. Foi eles que fizeram a opção. Wagner até segurou a corda até onde deu. Depois, para partir, parte. É a vida, vamos tocar. Tocamos depois seu MDB. Então, depois, se aproxima a partir da vinda do próprio Gedel, compõe o governo. Gedel, Lúcio, o MDB, a turma compõe o governo. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque eu acho que se a gente quer o apoio das pessoas, a gente também tem que estar aberto para apoiar as pessoas. Ninguém aqui é dono da verdade. A verdade não é propriedade absoluta de grupo ou de indivíduo nenhum. Então, é preciso se abrir. E a opção que eles fizeram foi difícil, porque foi de novo a opção de apoiar Geraldo, quando todo mundo dava Antônio Carlos Magalhães como semineto, como eleito. Eleito. Todo mundo estava tranquilo, porque estava dada o resultado eleitoral. E vem um cara que nunca foi candidato a nada, professor, secretário de Estado, nunca foi candidato a vereador, e é o candidato da gente. Wagner abre mão de uma candidatura, essa sim, com reais condições de fazer a disputa. Nós tínhamos uma disputa dura, ele abre mão, a Semineto comemora, naturalmente, de forma antecipada e tranquila, legítima, né? E Jerônimo vai ganhar as eleições. E Geraldinho fez a opção difícil.
A opção que ele está fazendo agora é fácil. A dele é difícil. Aí, quem sou eu? O maioral, o dono da verdade, o cara mais sério do planeta, para dizer que o MDB não presta, que ninguém presta, que nós somos aqui os puros sangue? Bobagem isso. E eu repito, o exercício que eu tenho vivido com o Geraldinho no dia a dia tem sido um exercício enriquecedor para qualquer um. E repito, você acabou de dizer, eu sou petista desde sempre. Eu nunca voltei fora do PT, tive contra o PT ou coisa parecida. Muito pelo contrário. O filé ou o osso faz parte do dia a dia. Não dá para correr de um nem correr do outro. É na alegria e na tristeza. Eu sempre estive lá. Então, a opção nossa agora de dizer que não pode apoiar, olha, aqueles que estão dizendo que não pode, está recebendo de Geraldinho o inverso. Geraldo tem sido um republicano. Senta à mesa, nos ouve, nem embate não temos tido. Porque a convergência, acaba tendo convergência em tudo. Mesmo em eventuais diversidades de método aqui ou ali. Então, eu repito para você, tem sido um exercício rico da política conviver com o Gedel, conviver com o Geraldo Júnior, especificamente, Gedel naturalmente no nosso time, mas com o Geraldo Júnior no exercício da construção dessa candidatura. E eu não tenho nenhuma dúvida, essa candidatura é para valer, nós vamos disputar e nós vamos ganhar a eleição. Quando é que vai ser a convenção de vocês? Nós estamos definindo agora, porque a gente está querendo que os partidos priorizem, naturalmente, os candidatos proporcionais estão loucos para ter o CNPJ, para rodar o seu material, e é compreensível, a eleição é muito curta, a gente está aí, passou o mês de julho, agosto, setembro, acabou, então é muito rápido, todo mundo quer ter o santinho, todo mundo quer ter o santinho no bolso para estar distribuindo, então a gente quer priorizar, alguns vão fazer logo imediato, e nós faremos logo depois, todos juntos com os que faltarem, faremos naturalmente uma convenção, mas um grande ato político. Como é que está esse momento, né, esse clima de vocês, né, enquanto coordenação, como é que está a arrumação política de vocês? Está muito tranquila? As coordenações elas têm funcionado de acordo com o que foi proposto? Como é que está esse momento de vocês aí? Então, tem, porque é o seguinte, nós quatro, nós entramos num consenso muito fácil, que é o seguinte, não vai ter nada fechado, tudo vai ser muito transparente. Só para você ter uma ideia, nós definimos reunir toda segunda-feira a coordenação. O que é que nós fizemos? Nós convidamos todos os presidentes e presidentas de partido. Todos participam da reunião de coordenação. Então não tem uma reunião fechada. É claro, o governador às vezes quer conversar, a gente vai lá, ouve, etc. Estamos atentos a ele a qualquer momento, porque ele acaba sendo o comandante desse processo, é inevitável. Claro. E que bom que a gente tem um cara como o Jerônimo, que é um cara preparado, disposto sempre a dar sua contribuição e a ouvir, mas nós temos feito o dia a dia muito transparente. Todos os presidentes e presidentas, lideranças, a gente, se chega um pré-candidato, na reunião de coordenação, participa sem nenhum problema. Às vezes a reunião é gigante, mas a gente faz assim, claro que prioriza a fala dos presidentes para poder as reuniões acontecerem, serem deliberativas, terem resultado concreto, mas a transparência é a metodologia constante. Reuniões, discussões, mas sempre com transparência e possibilidade de todos participarem. E Ulo, depois de 4 mandatos, você agora bastidor, né, coordenação, coordenando a campanha política. Projeto daqui a 2026, retoma esse projeto de deputado de novo? Olha, eu fui deputado, né, 4 mandatos, como você colocou, e fui candidato a federal. Não nos elegemos, ficamos na terceira suplência, eu tive quase 60 mil votos. Esses 60 mil votos dava para eleger 2 estaduais. Todos imaginavam, Cecília, que eu voltaria 4 anos depois como estadual. E eu disse, eu não vou ser candidato. 4 anos depois. 8 anos depois, a mesma coisa. Todo mundo veio para cima de mim. Eu lembro de uma reunião no gabinete do nosso senador Wagner. Você tem que ser. Eu, por favor, compreenda, não quero ser agora. Eu queria mostrar para as pessoas que estar no mandato é um meio de luta. E você pode ser militante dentro ou fora. E eu consegui fazer isso. Modéstia à parte. Eu consegui continuar minha militância pelos direitos humanos, dentro do governo, porque o governo me chamou, mas fora do governo, na opção pessoal. O governador Rui imediatamente me chamou para ser ouvidor-geral do Estado, eu fiz uma experiência lá, depois eu pedi para mudar de lugar, ajudei na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, depois fui coordenar um GT de conflito fundiário na SDR, que a Bahia ainda é o estado que mais mata no campo, segundo, Sim. que mais tem morte no campo, sobretudo lideranças sem terras e indígenas. Depois fui chamado para ser... coisa fácil, né? Depois o problemão. O governador Jerônimo me chamou para ser assessor dele especial, eu fui, e agora coordenando a campanha. Há um apelo gigante para que eu volte a ser candidato nas próximas eleições. Não sei, né? Eu sempre disse que eu nunca pedi a Deus para ganhar ou perder a eleição.
eu sempre agradeci, porque ele sabe o melhor caminho para mim. Todas as vezes que eu ganhei, agradeci. Quando eu perdi, eu agradeci 2 vezes. Porque eu precisava descansar, era uma loucura muito grande, e eu precisava sentir esse dia a dia da militância de novo. Que é aquele lance meio de não ter poder, de ser barrado na porta. Eu lembro que Lula, outro dia na entrevista, alguém perguntou a ele, o que é que você vai aprender a fazer depois de ser presidente? Ele abria a porta. Porque todo mundo abre a porta para mim, eu não consigo mais abrir a porta, eu preciso voltar a aprender a abrir a porta. Pronto. Eu quis voltar a abrir a porta sem ninguém precisar abrir para mim e tem sido uma experiência muito rica. Bom, Iulo, a gente já passamos de 1 hora aqui de entrevista, de bate-papo, na verdade, não é nem uma entrevista, é um bate-papo que vai... E a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero que você retorne aqui uma próxima vez para poder estar engrandecendo a gente com tanta sabedoria que você tem. Tanta bagagem. Muita história, muita coisa. Eu queria que você deixasse ali as considerações finais, deixasse suas redes sociais e uma mensagem para esse povo da Bahia. Olha, primeiro eu quero agradecer a possibilidade, né, de estar aqui com essa dupla aqui extraordinária que faz esse dia a dia tão importante, dessa forma de fazer comunicação, dessa forma de fazer a possibilidade de não ser uma coisa chata, de não ser uma coisa que a gente liga e depois desliga logo, não quer mais assistir. Portanto, esses dois possibilitam esse bate-papo aqui de interação. Portanto, muito obrigado, Ari, Cícera. Eu que fico feliz em ter vindo para aqui. Estou inteiramente às ordens e dizer, gente, não tem 2 formas sadias de transformar a sociedade. Uma pela luta armada e outra pelas vias democráticas. Quando alguém me pergunta se a democracia é boa, eu digo que é péssimo, mas eu não conheço nada melhor. Portanto, vamos atuar, fortalecer a nossa democracia, use seu voto é um instrumento de transformação. Não perca isso, não jogue isso no lixo. Lula costuma dizer que o azar de quem não gosta de política é que aquele que adora bota o filho, o neto, o bisneto e as dinastias continuam. Portanto, goste de política, goste de mandar no seu destino. Seja senhora e senhor de si, do seu rumo, da sua história, da sua vida. Muito obrigado. Deixa aqui agora suas redes sociais, Instagram, todos os seus canais aí. Isso. Eu estou com um probleminha na minha rede social agora que estamos dando uma geral, portanto o Instagram que está funcionando. Acessem ele, tenha contato direto com a gente. A gente faz questão, inclusive, de deixar inclusive o Zap para ser um instrumento de comunicação. Você tem acesso facilmente lá no Instagram, mas eu vou deixar inclusive meu celular aqui com a turma que eles têm. Quem quiser, fique muito à vontade para poder usar todos os instrumentos que a gente tiver, que as redes sociais nos possibilitam. O Instagram é @iulo8sica. Isso. Iulo com Y. Isso. Só Iulo de si, sem o Pereira. Isso. Iulo, muito obrigado. Cecília? Incrível. Se deixasse, a gente ficava aqui mais umas 2 horas. Tempo cheio. Ficava. Um café aqui do lado. Café, fica até meia-noite aqui, tranquilo. Com certeza, é uma bagagem dessa política. Com né? certeza. Incrível. Meu povo, a gente fica por aqui. A gente retoma daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.